Prezados amigos, bom dia. É um prazer sempre renovado para nós, falo em meu nome também, em nome da Graça que está aqui. É um prazer realmente muito grande estar com vocês, nessa convivência sempre calorosa, amiga, essa cada que a gente vai aprendendo a respeitar cada vez mais. O nosso tema, também não esquecer de cumprimentar os internautas da Rede Amigo Espírita que estão nos acompanhando nesse momento. Nós vamos então falar alguma coisa hoje sobre esse tema, a terapia pela meditação e oração. Só lembrar que em abril deste ano, aqui nessa casa, nós trouxemos um estudo sobre um livro do Alírio chamado Saúde Espiritual. Fizemos uma análise breve do livro e ao final ele propõe 4 terapias. E evidentemente que no tempo de 1 hora não seria possível abordar essas terapias. Daí veio a ideia de transformar essas 4 terapias em 4 palestras. Nós já fizemos aqui a terapia pelo perdão, depois fizemos a terapia pela fé e hoje, se Deus quiser, vamos falar sobre a terapia pela meditação e oração. E depois, a última terapia que ele propõe, que é a terapia pelo amor, se Deus quiser, o ano que vem a gente faz. Então, o nosso tema de hoje seria essa terceira terapia que ele propõe. A primeira reflexão que a gente poderia falar ou fazer sobre essa questão é a questão da prece ritualística e da prece verdadeira. Nós sabemos que o Espiritismo, o tempo todo, nos convida a fazer a prece verdadeira e não a prece ritualística. O que significa isso? Nós podemos fazer preces simplesmente de forma ritualística, repetindo palavras sem refletir no que elas significam, sem mexer realmente o sentimento, de sorte que nós não fazemos uma prece que mova o nosso interior e nem o nosso exterior. É uma prece totalmente mecânica, sem sentido. Então, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no último capítulo, que é o de número 28, ele vai falar sobre coletânea de preces espíritas. Pode parecer até um contrassenso, porque se o Espiritismo fala tanto da prece espontânea, por que Kardec colocou lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo algumas preces que foram ditadas, inclusive, pelos espíritos? Mas ele vai explicar perfeitamente para nós isso. Vamos pegar um pouquinho do texto. Ele fala assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um homem, desculpa porque eu estou lendo de muito longe, um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Então, nós estamos vendo aí que ele está chamando a atenção. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Se nós fizermos uma prece sem realmente pensarmos naquilo que estamos falando e tentando idealizar da melhor maneira e movendo o sentimento, se não fizermos isso, essa prece não tem realmente um efeito satisfatório. E aí ele coloca 2 questões. Elas têm que estar condicionadas às nossas convicções, e as nossas convicções são variadas, e precisa tocar o nosso coração. Para justificar exatamente a coletânea, ele vai colocar um outro texto. Ele vai dizer assim: os espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de preces. Ou seja, o Espiritismo não tem fórmulas de prece, não tem aquelas preces que você faz de forma mecânica e repetitiva. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias. Por exemplo, a pessoa pode estar num processo obsessivo de tal natureza que quando ela quer orar, ela não consegue externar as ideias. Então, muitas vezes, ela lendo essa coletânea,
e dentro de uma situação específica, que lá são previstas várias situações, ela conduz o seu pensamento com mais clareza e com mais possibilidade. Só por isso é que se justifica essa coletânea. Nunca transformar essa coletânea ao final do Evangelho segundo o Espiritismo em prece ritualística. Kardec fez um preâmbulo muito claro sobre isso. Agora vamos ver uma coisa interessante. Esse cidadão aí, se chama Andrew Newber, ele é um neurocientista e professor da Universidade da Pensilvânia. É um homem que está ligado à neurociência. Antes de falar mais alguma coisinha aqui, vamos só lembrar. Dalai Lama, todos conhecem, teve um encontro com cientistas americanos e talvez de outras nacionalidades, isso há muito tempo atrás, e ele lançou um desafio para esses cientistas. Falou, já que vocês têm aparelhagens modernas que podem vasculhar o cérebro, por que vocês não fazem experiências para ver o que acontece com o cérebro de uma pessoa quando ela está meditando? E colocou à disposição da ciência os monges budistas, caso eles quisessem. E eles aceitaram o desafio. Foram muito além. Transformaram a década de 1990 a 2000, ou seja, a década de 90 do século passado, na década do cérebro. O avanço foi realmente extraordinário, graças principalmente às neuroimagens. Esse cidadão, Andrew Newber, é um desses cientistas que tem feito pesquisas nessa área. Olha que coisa interessante, ele lançou vários livros, nós destacamos apenas 2 aqui hoje. O primeiro, Como Deus Muda o Cérebro. Depois de fazer pesquisas, principalmente com monges budistas e freiras franciscanas, ele ficou admirado com o resultado do que viu através das neuroimagens, as áreas do cérebro que são ativadas nesse momento, porque essas aparelhagens permitem que você consiga colocar uma pessoa, e se ela estiver pensando ou fazendo qualquer ato, você consegue verificar imediatamente ali quais áreas do cérebro que estão sendo acionadas. E ele ficou admirado com esse trabalho. E vai escrever esse livro, Como Deus Muda o Cérebro. Ele viu algo além da autossugestão. Quando ele coloca Deus, não é por acaso. Ele poderia dizer assim, como que a meditação muda o cérebro? Como que a autossugestão muda o cérebro? Não, como Deus muda o cérebro. Ele percebeu que a fé em Deus produz no cérebro uma mudança extraordinária, desde que a pessoa faça prece verdadeira, não ritualística. Então nós colocamos isso aqui exatamente para mostrar como Kardec é atual. O que ele fala, a ciência hoje comprovando perfeitamente. Vamos só ver mais alguma coisa. Ele escreveu um livro mais recentemente, na mesma direção. Como a iluminação muda o seu cérebro. 2 pontos. A nova ciência da transformação. No progredir desses trabalhos, não só ele, mas outros cientistas, perceberam aquilo que está se chamando hoje de neuroplasticidade. O cérebro realmente muda. Morfologicamente ele muda. É possível mapear o cérebro antes de experiências de meditação e depois de um certo tempo, evidentemente, de meditação, fazer um novo mapeamento e perceber que há mudanças efetivas, ocorrem mudanças efetivas. Isso traz um grande alento, uma grande esperança para pessoas que têm depressão e ansiedade. Acredito que cada vez mais a ciência vai ajudar as pessoas nessa área. Vamos ver o que ele conclui. Isso é textual, é dele. Meditação e oração melhoram a memória. Você pode estar com 80 anos. Se você começar a fazer esses exercícios, você melhora a sua memória
e diminui a ansiedade e a depressão. Ele não está falando que acaba com a ansiedade, não, ele diz que diminui. E isso já era empiricamente percebido ao longo dos séculos, porque essas técnicas de meditação, principalmente os orientais, as empregam há muito tempo. Sabia-se disso empiricamente. Agora, você tem constatações através da metodologia da pesquisa científica. Então, agora realmente toma um caráter científico você dizer que meditação e oração trazem esses benefícios. Melhorar a memória e diminuir a ansiedade e a depressão. Portanto, penso que seja um assunto bastante interessante. Por quê? Porque a ansiedade e a depressão campeiam no mundo. Esse assunto a gente não traz por acaso, ele está todo vinculado a outras palestras que a gente tem trazido aqui. Principalmente sintomas da mediunidade. Vai tudo numa sequência. Outra coisa importante, provocam alterações no lobo frontal, que é ligado à memória e à regulação das emoções. E no sistema límbico, que é ligado às emoções. A grande queixa que nós temos é qual? Certas emoções às vezes nos dominam e a gente perde totalmente o controle. Quem já tentou muitas vezes lidar com suas emoções percebeu isso. Como elas são fortes. A primeira coisa que se sabe é que as emoções, simbolicamente, elas andam a 300 km por hora. E a razão anda a 80 km. Por isso, a sabedoria popular, que as pessoas sabem das coisas, já fala de coisas que hoje a neurociência está comprovando, através de ditos populares. Conte até 10. Quando você sentir um impulso de xingar, de falar, de reclamar, seja lá do que for, conte até 10. Por quê? Porque você está ativando nesse momento o sistema límbico, ele está a 300 km por hora, figurativamente, tá, gente? Precisamos dar tempo para que entre em ação o lobo frontal. Olha a conclusão que esse cientista, não apenas esse, e outros estão chegando. Vamos lá? Neuroimagens de monges budistas e freiras franciscanas mostraram que há uma profunda diferença entre a prece ritualística e a prece verdadeira. Já falamos, mas vamos reforçar. Eles estão impressionados quando uma pessoa realmente tem fé. Fé profunda, aquela fé verdadeira. E ela vai fazendo preces e vai entrando cada vez mais nesse processo. Ela muda seu cérebro de forma extraordinária. E o Nilber fala que eles querem provar que isso vai muito além. Que ela muda, na verdade, todos os seus hormônios. A ciência está caminhando cada vez mais nesse sentido, mas eles são cautelosos. Mas vão chegar lá, com certeza. Então, isso aí é um registro para a gente trabalhar. Esse livro aqui é o livro da prece, é o livro do Palhano. O meu livro é com a outra capa, essa aqui. Palhano é um desses pesquisadores que a gente respeita demais. Graças a Deus tivemos a oportunidade de conviver com ele em reuniões mediúnicas na nossa Casa Espírita Cristã. A única coisa que eu lamento é não ter aproveitado mais dessa convivência, porque um companheiro extraordinário. Um dos livros dele, o livro da prece, foi feito com a intenção de exatamente de estudar a coletânea das preces lá do Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que nós já mostramos, e dar uns avanços. Só que ele vai falar da importância da meditação e a oração. Vamos ver. Esse é o Palhano. Aqui, para quem ainda possa estar com uma certa dúvida, né, uma forma esquemática para entendermos melhor o que a gente está falando quando fala do lobo frontal, que fica exatamente aqui na frente,
É a área mais nobre que nós temos no cérebro, ou seja, no processo evolutivo, nós começamos, por exemplo, sempre daqui para lá, num crescimento. Isso aqui nós vamos na fieira evolutiva. Você vai ter, por exemplo, os répteis com um processo muito limitado aqui. E na medida que você vai na fieira até chegar no chimpanzé, você vai vendo isso cada vez se complexando mais. Mas no homem, isso aqui toma realmente uma importância fundamental. Então nós podemos afirmar que até a própria biologia preparou o homem para controlar suas emoções. O homem tem recursos efetivos, até do ponto de vista biológico, para fazer controle das emoções. Não é reprimir as emoções, que é exatamente o erro que nós cometemos e nós vamos mostrar mais adiante. É reconhecer as emoções, aceitar as emoções, mas trazê-las para o nosso domínio, nosso controle. Certas pessoas que estão com processo de ansiedade e depressão muito agudos não acreditam que isso seja possível. A nossa palestra tem como objetivo, se possível, trazer alguma contribuição para essas pessoas e alguma esperança nesse sentido. Esse é o nosso principal propósito. Podemos não convencer a muitos, mas gostaríamos de ser úteis para alguns. Esse é o nosso propósito. Então, o Palhano, ele fala, dado o acompanhamento que ele fez, e isso nós acompanhamos também com ele, que os médiuns, aqui falando de médiuns, mas pode servir para qualquer pessoa, têm as mentes inquietas. Um dos grandes problemas do médium, mente inquieta. Isso traz muito sofrimento. E alguém diz para ele que para ele resolver isso, ele tem que entrar em reunião mediúnica. Por isso, essa pressão que o médium faz sobre dirigentes de reunião mediúnica, eu também trabalho nessa área, sou dirigente de reunião, querendo entrar em reuniões mediúnicas, por quê? Porque há esse tipo de crença, de que se ele entrar em reunião mediúnica, ele vai melhorar. Basicamente, a gente, com essa história, nós estamos transformando a mediunidade em doença e reunião mediúnica em remédio. Tem sido todo um esforço da gente em várias palestras aqui, inclusive Sintoma da Mediunidade e outros, para desmistificar isso. Mudar esse paradigma. O médium, com esse sofrimento, ele precisa aprender a aquietar a mente. Por isso que o Palhano vai escrever esse livro, para ajudar aos médiuns nesse sentido. E perceber que não é necessariamente prática mediúnica. É outra coisa que precisa fazer. Então ele vai falar de um tipo de meditação que nós estamos chamando de meditação espírita. Nós temos esse direito. Se tem meditação oriental, tem meditação A, B ou C, nós podemos falar da meditação espírita. Até porque isso foi previsto lá no primeiro livro da nossa codificação, Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Agostinho, ou Santo Agostinho, comparece para dizer a Kardec que a reforma íntima, essa é a pergunta de Kardec, precisa realmente ser feita e a ferramenta que nós temos se chama autoconhecimento. Quando Kardec pergunta a Agostinho como fazer esse autoconhecimento, ele explica, está lá. Então, algumas pessoas podem simplesmente pegar o livro dos Espíritos e fazer exatamente como Agostinho orienta. Mas muitas pessoas acham difícil, toda noite, antes de dormir, fazer aquela autoanálise que ele sugere. Mas observem que o ponto alto do que ele está falando é autoanálise, ou seja, você pega conteúdos que te acionam principalmente essa área, trazendo às vezes até muito desconforto, que é o sistema límbico, e leva para o lobo frontal. Ou seja, você coloca a emoção sob análise da razão.
Não, volto a dizer, não é ignorar ou fugir das emoções. É reconhecê-las, aceitá-las, aceitar que elas existem. Isso já faz parte do processo terapêutico, mas passar exatamente pela análise. Então, o Palhano vai falando essas coisas para a gente, e aqui nós só colocamos um complemento do sistema límbico e lobo frontal. Você pode fazer esse trabalho por diversas formas de meditação. A meditação espírita também faz isso. E nós vamos prosseguindo e vocês, espero, vão perceber o que a gente quer falar. Então, a meditação, lá nesse livro do Palhano, a meditação, ele fala várias coisas. Eu destaquei uma frase, porque nós temos que fazer uma palestra. Convido vocês, por favor, a conhecer o livro. Principalmente médiuns que estão com a mente inquieta, eu sugiro que conheçam o livro. Então nós destacamos lá sobre meditação o seguinte parágrafo. Palhano fala assim: outra coisa acontece de importante nesses momentos de reflexão. Vejam que a meditação espírita, na verdade, é uma reflexão. Você vai usar principalmente a análise, mas vai fazer uma autoanálise. Então ele diz que outra coisa importante acontece nesse momento de reflexão. É a manutenção da ideia única, aquela que queremos pensar. E com o exercício, não há meio mágico, precisa fazer exercício, chegaremos ao ponto crucial. Pensar somente o que queremos pensar. Gente, isso é tudo que a gente gostaria. O que a pessoa que tem a mente inquieta fala? Que a mente dela é um turbilhão. Que ela não dá conta. E ela cria diversas fugas. Nós vamos mostrar essas fugas mais à frente. Então, alcançar isso aqui é uma coisa... Nossa, quanto vale isso para nós? Pensar somente o que queremos pensar. Eliminando estáticas, influências estranhas, inclusive processos obsessivos, e não permitindo que haja miscelânea mental em nosso espírito. A nossa mente estará calma, assim virá a tão almejada quietude. Ele aqui usa um termo, miscelânea mental. É exatamente essa falação mental que nós temos na mente. Algumas pessoas, se puderem, podem fazer hoje esse exercício. Senta e tenta observar a sua mente. Veja como é que ela é. A maioria das pessoas, ela é turbulenta, é uma miscelânea mental. Uma mistura de pensamentos. Ele está dizendo isso, e a experiência multimilenar dos orientais fala: você pode aquietar a mente. Você pode chegar a um ponto onde você coloca seu pensamento onde você quiser. Você pode, se precisar estudar, e ficar 6, 8 horas estudando, você pode se educar e conseguir fazer isso. Isso é possível. Então, o Palhano está querendo o que com isso? Ele está querendo mostrar para o médium que antes dele ser médium e ter contato com os espíritos, ele é um espírito encarnado. O anímico é algo que o médium precisa mudar ao modo de ver. Animismo nada tem de errado, pelo contrário. O médium precisa ter a sua mente voltada para isso. Se ele educar a sua mente, ele educa o processo mediúnico. Emmanuel é tão rigoroso sobre isso que ele fala que o médium que se habitua a fazer reflexões diárias, nós vamos mostrar isso mais à frente, ele acalma a sua mente, disciplina suas emoções, cria sintonia com os benfeitores espirituais e vai ter rendimento melhor na reunião mediúnica. Isso se ele estiver em tarefa mediúnica. Então são ganhos reais que a gente precisa estar falando.
Então, ele diz que a nossa mente estará calma, tudo que a gente quer. Assim virá a tão almejada quietude. E aí, ele vai falar da oração. Palhano. A oração, ele diz o seguinte. Isso está lá no livro, tá, gente? A melhor prece, olha, então existe melhor prece. Quer dizer que existem preces que não são boas. Existem preces que não passam nem do teto. Existem preces que são mais uma lamentação do que propriamente uma prece. Então esse livro vai mostrar, como outros autores também têm estudado, que a prece pode ser aprimorada. Só que a primeira condição é qual? Fazer aquilo que Jesus orientou. Jesus falou, vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Por quê? Porque a vigilância é quando você exerce exatamente esse controle sobre a sua mente. Tanto quanto possível. E aí a sua oração ganha um outro nível de possibilidade. Então vamos ver o que o Palhano está falando. A melhor prece é aquela que nasce da quietude mental. Desculpe. Vamos voltar. Da esperança. Lembrem-se que fé é a mãe da esperança e da caridade, segundo os Espíritos. Quando nós não temos esperança, a nossa mente vira um tumulto. Nós não enxergamos saída. Da entrega total nas mãos de Deus. Só fé inabalável faz isso aqui. Entrega total nas mãos de Deus. Quem conseguir fazer entrega total nas mãos de Deus, leva a sua ansiedade a zero. Então, é algo que precisa ser trabalhado e conquistado. O que nós sabemos é que tem pessoas que têm essa capacidade. Numa palestra anterior sobre a terapia da prece, nós trouxemos aqui um caso, não vamos repetir hoje novamente, a história de um americano, um pintor americano, que o Norman conta a história dele lá. Um cidadão que não sabe o que é ansiedade, não sabe o que é preocupação, que é um dos sintomas mais comuns de ansiedade que nós temos na sociedade. Nunca conseguiu se preocupar. E aí, quando o Norman vai procurar saber qual é o segredo dele, ele resumiu isso de uma maneira simples demais. Todos os dias, ele fica 15 minutos com Deus, na sua fé, do jeito que ela é. Ele é protestante. Mas ele alcança um nível de fé tão poderoso que ele entrega totalmente nas mãos de Deus a sua vida. Então ele não tem espaço para preocupação. Olha aqui que a gente precisa refletir. Às vezes a gente está buscando uma resposta, uma solução, e ela está na nossa frente. Vamos lá? O tempo corre. É uma conversa. Olha, oração é conversa. Prestar atenção nisso. Você conversa com Deus. E se você, ao conversar com Deus, você estiver na situação que você tem medo de Deus? Se nas suas meditações, que nós vamos ainda falar mais um pouco, você descobrir que você tem medo de Deus, tem medo de condenação eterna, você ainda está na visão de Moisés, ainda não chegou no Senhor que Jesus ensinou, que é o Pai. Você ainda vê o Senhor vingativo. Como é que você vai fazer a entrega? E como é que você vai saber que você tem isso na sua mente, se você não parar para fazer uma análise? Isso virá imediatamente? Não. Mas virá. Jesus prometeu isso para nós. Buscai e achareis. Você busca o quê? Você busca o quê na vida? Você busca tumulto, você vai encontrar tumulto. Você busca tristeza, vai encontrar tristeza.
Você busca alegria, vai encontrar alegria. Você busca descrença, você vai ficar descrente. Você busca a crença, a fé, você vai encontrar. No estágio que estiver, vai encontrar. Mas vai ter uma coisa chamada esforço. Emmanuel é muito claro numa de suas mensagens. Não acredite em realizações sem esforço. Não acredite se alguém te prometer um método em que você vai dormir pessimista e acorda otimista. Isso não existe. Mas acredite que através da fé você pode se tornar otimista. Mas é um processo. Vai pedir esforço. Então vamos lá? Estabelecidas. Não, é uma conversa, é uma palavra, é uma. Eita, mas eu estou querendo usar o material aqui, mas vamos lá. Porque tem um ponto delicado aqui. É uma conversa, é uma palavra, é um aconchego no regaço divino. Estabelecidas a paz e a serenidade, veja, olha exatamente isso aqui, ó, paz e serenidade. Profere-se a prece. Ou seja, isso é feito através da meditação. Você acerena, acalma a mente. Aí você profere a prece numa outra frequência, muito mais alta. E você pode chegar nisso aqui, sob o encantamento de quem sabe estar sob um poderoso amparo. Na medida que você for fazendo, você pode vivenciar isso aqui. Nesse estado, não há espaço para qualquer perturbação. Nessas alturas, se você chegar aí, o seu obsessor te perdeu de vista. Você saiu totalmente da frequência dele. E saiu da sua auto-obsessão também. Pelo menos momentaneamente. Você entrou num outro nível. Completamente diferente. Então, a alma se expande e irradia, misturando-se às vibrações do amor divino. Se vocês quiserem ler coisas lindas sobre isso, o Palhano faz uma revisão bibliográfica e trabalha com livros do Leon Denis. Leiam o que Leon Denis fala sobre essas coisas. Bom, mas o tempo urge. Tenho aqui uma pergunta, eu vou ver depois se eu tiver tempo, porque eu estou olhando o relógio. Mas tem um internauta, parece que perguntando aqui, e a gente vai procurar responder. Deixa eu só andar, porque o tempo urge. Então, o que Palhano sugere nesse livro? Breve leitura. Você vai sentar 15, 20 minutos. Não mais que isso, não há necessidade. Faz uma breve leitura, breves reflexões, não queira tirar todo o conteúdo dessas mensagens, elas são profundas demais. Basta tirar alguma coisa, aquilo que é mais fácil de garimpar naquele momento. Mas é importante demais isso. E aí você faz a oração. A breve leitura e as breves reflexões equivale ao que Jesus chamou de vigilância. Quando você faz a breve leitura e as breves reflexões, você muda a sua frequência. E vai gradativamente aprendendo a acalmar a mente. A partir daí você faz a oração. E aí o Palhano coloca lá, efeitos esperados. Ele sugere que você faça esse exercício durante 30 dias. E só tire conclusão depois de 30 dias. Mas o efeito esperado após 30 dias é que você já sinta um resultado em termos de diminuição da ansiedade e depressão. Diminuir. Não está prometendo acabar. Mas você diminui. E isso provavelmente vai te deixar animado para prosseguir. Nós vamos fazer agora uma sugestão que não está no livro do Palhano, mas que, por estarmos estudando isso pelo menos há uns 15 anos, nós fomos em autores espíritas, não espíritas, rodamos tudo. Mas mesmo assim eu não gosto que me chame de pesquisador, tá, gente? Porque pesquisador é um termo que tem uma responsabilidade muito grande. Eu sou apenas um estudante do assunto. Então, aqui
nós vamos descobrindo que você pode fazer isso por N caminhos. Nós vimos aqui a leitura feita por um livro chamado Vida Feliz. Você pode começar com um livro desse. Se a pessoa é mais jovem e acha que a linguagem de Emmanuel é complexa, porque é uma linguagem profunda, e às vezes dá uma certa dificuldade para certas pessoas, você tem livros extraordinários, Agenda Cristã. Você pode fazer isso com o Evangelho segundo o Espiritismo, Sinal Verde. Quantas possibilidades! Quando nós estamos em atendimento fraterno e estamos falando com católicos, fica difícil às vezes sugerir certos livros. Lá eles têm os livros deles, têm as possibilidades deles. Minutos de Sabedoria é uma possibilidade, quantas possibilidades. Mas aqui nós diríamos que nós temos um caminho fantástico. São 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavra de Vida Eterna. Nós já abordamos isso rapidamente numa palestra chamada Energia Mental e Autocura. E também está tratado em outros momentos, nós não vamos ficar repetindo muito, porque senão o tempo conspira contra aqui. Quem quiser depois é só dar uma olhada lá. Mas vamos lembrar rapidamente o seguinte: esses 5 livros, 4 desses livros, são editados pela FEB. Esse Palavra de Vida Eterna não é editado pela FEB. O que eles têm em comum? Todos têm 180 lições. Nas minhas perquirições, cheguei à seguinte conclusão: ele coloca uma proposta de você fazer um curso em cada livro de 180 dias, 6 meses. Curiosamente, estudos que estão sendo feitos por cientistas nessa área da mente estão chegando à conclusão que para você se libertar de um vício, você precisa exatamente de 180 dias. São 180 lições breves, de uma página e meia, 2 no máximo. Eu chamo isso aqui, outros chamam também, não tem nenhuma novidade nisso, isso aqui se chama evangelioterapia. Você faz uma evangelioterapia. Você convida para sua casa todos os dias, durante 15, 20 minutos, espíritos de que hierarquia? De qual hierarquia? O que vocês acham? Estudando o genuíno pensamento de Jesus com um dos filósofos que eu mais admiro, que se chama Emmanuel. O que vocês acham? Quando você liga a televisão e vem lá uma notícia, quem é que você chamou para dentro da sua casa? Não chamei ninguém, chamou. Você entrou em sintonia. Agora, quando você pega um livro desse, quem é que você sintoniza? Vocês acham que é brincadeira quando Jesus diz que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, meu nome eu aí estarei? Vocês acham que Jesus está onde? Está passeando pelo universo? Quem é que mais trabalha numa empresa? Uma empresa séria é o presidente. Enquanto você vai para casa no final de semana descansar e não está nem aí, ele está com a mente dele rodando. 24 horas por conta daquela empresa. Vocês acham que Jesus toma conta da terra de que maneira? Então precisamos acordar. Esses recursos são reais, o Espiritismo veio mostrar isso para nós. Então, o que nós estamos fazendo quando nós começamos aqui? Se quisermos, inclusive, começar pelo começo. Caminho, Verdade e Vida, depois vem Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavra de Vida Eterna. Eu não tenho essa informação, não sou médium, né, de ver, ouvir, essas coisas. Eu acho que eu tenho a inspiração, como vocês também têm. O meu sentimento é que Emmanuel, para fazer essa análise aqui, foi num lugar muito alto do mundo espiritual. Porque é de uma beleza, de uma profundidade impressionante. Como é que consegue tirar tanto de um versículo, de cada capítulo desse? É uma coisa impressionante. Só que ele precisou de um médium extraordinário. Essa parceria aqui é incrível. É difícil dizer quem é mais sábio. Agora, uma coisa a gente sabe:
Se esse homem aqui, chamado Chico Xavier, não fosse um médium altamente evangelizado, ele não captava essas ideias. Ele não filtrava. Não é para qualquer um. Então, isso é de uma profundidade incrível. Eu suspeito, isso aqui é apenas um pensamento meu agora, que Emmanuel, quando ele escreve isso aqui nessa ordem, isso aqui deve ter uma ordem psicológica. Ele apresenta e reapresenta certas ideias, porque nós sabemos que a aprendizagem se faz por repetição. Você reapresenta a ideia com novos tons, com novos realces, e aquilo gradativamente vai fixando. E o Emmanuel é inteligente demais. Aliás, chamar o Emmanuel de inteligente é uma ofensa. O Emmanuel é sábio. Inteligentes são essas pessoas aí que se julgam muito. Emmanuel é sábio. Quando Emmanuel coloca 180, ele está dizendo que você pode dar uma guinada de 180 graus. Isso é uma mensagem subliminar que está no livro. Que eu fui sacando devagar. Se você está aqui e dá uma guinada de 45 graus, é razoável. 90, ótimo. 135, beleza. E se você fizer 180? É a maior guinada que você pode dar na vida. É uma sugestão de mudança integral. Claro que isso vai pedir tempo, esforço, muita repetição. Se você fizer isso e começar aqui, 900 dias depois você terminou aqui. Você pode voltar aqui, que isso aqui tem muita novidade novamente. Tem espírita que chega em livraria e pergunta assim: qual é a última novidade? Querendo saber qual é o romance ou um livro que é a última novidade. Eu sempre falo, com toda modéstia, mas falo. Se você atende em livraria, na hora que alguém te perguntar isso, você pega o livro dos Espíritos e fala assim: aqui está a grande novidade, livro dos Espíritos. Nós estamos tentando abrir uma 919 para vocês e veja quanta coisa que tem. Uma pergunta do livro dos Espíritos. É um caminhão de coisas. E a pessoa perguntando qual é a última novidade. A última novidade é Kardec. É a grande novidade. Mas vamos em frente porque o tempo conspira. Queria também trazer uma pequena contribuição de um outro livro, que é o Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que está associada àquela palestra sobre sintomas da mediunidade, que é da sua autoria. É um trabalho belíssimo. Vamos rápido por causa do tempo. Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Vamos agora pegar a meditação, como foi colocado lá. É uma visão complementar a essa de Palhano. Dedicar a esse trabalho 15 minutos diário, criando antes um estado pessoal de calma e relaxamento, mantendo-se vígil durante a análise para não interrompê-la. Não conseguindo êxito nas primeiras tentativas, insistir até consegui-lo. Lembre-se que existem estáticas, lembre-se que existe uma série de problemas e dificuldades para quem quer algo tão poderoso e tão valioso, que é ganhar quietude mental. Não queira isso caindo do céu. Então, exercícios, 15 minutos diário. Bate, inclusive, com aquela história do americano que nós já contamos. E se alguém quiser a história completa, depois está lá no Terapia pela Fé. Criando antes um estado pessoal de calma e relaxamento. Ele lembra a mesma coisa que Palhano. Criar um estado de calma e relaxamento. Mantendo-se vígil, quer dizer, vigilante, acordado. Serão tantas as interferências possíveis quando a gente tem uma mente muito deseducada, que uma delas é que a gente vai dormir, que o pensamento vai devagar, vai não sei para onde. Não brigue com o pensamento. Não conseguindo êxito nas primeiras tentativas, insistir até conseguir, sem brigar. Lembre-se que o sucesso das pessoas que a gente admira se deve a uma coisa fundamental:
não é inteligência. Persistência. Essa é a diferença. São pessoas que aprendem com o erro, não desistem nunca. Mas vamos em frente. Vamos ver uma outra frase interessante que ele fala. Agora nós estamos com o Manuel Filomeno de Miranda, hein, gente? Lembre-se, já pulamos. Deve-se fazer a autoanálise sem julgamento, sem condenações. Isso é fundamental. O ideal é que o indivíduo seja capaz de criar uma dualidade entre o observador e o observado, como se fossem entidades diferentes, e assumir na análise a postura do espectador. Desculpe que saiu um pouquinho fora ali, né? Lá no computador está perfeito. Essas coisas são próprias da informática. Olha, aqui tem uma coisa que eu precisaria de muito tempo, talvez um dia voltar com mais calma para explicar isso aqui, realmente. Mas você fazendo, você vai saber o que quer dizer observador e observado. A possibilidade de você colocar o frontal no comando do límbico. A possibilidade de você olhar suas próprias emoções. Não pensem que isso é fácil e não queira fazer isso quando você estiver dominado por uma forte emoção. Não vai conseguir. Você vai chegar à conclusão que não funciona. Comece com coisas pequenas. Nós ainda vamos ter tempo de falar mais um pouco, só que olhando para o relógio. Vamos lá? Por fim, vem a questão de como ficará a pessoa que se analisa caso brotem nela lembranças e estados subconscientes perturbadores. Ele foi muito cauteloso em lembrar isso aqui. Não deverá desistir, amedrontada. Deverá enfrentá-los até a superação das dificuldades, mas há um limite. E caso esse estado de intranquilidade perdure, o autoanalista deverá procurar uma ajuda especializada no campo da psicologia. Então ele está dizendo que dependendo do grau de dificuldade que a pessoa tem, ela vai fazer esse exercício, ele é excelente, mas pode ser que ao fazer esse estado de recolhimento, sobrevenham certos tumultos, certas dificuldades, que vão, talvez até, criar esse estado que ele falou aí, de perturbação. Para a pessoa não se amedrontar e prosseguir, mas sabendo que há um limite. Algumas pessoas precisam entender que a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise não está no mundo por acaso. Dependendo do grau de dificuldade que a pessoa enfrente, precisa buscar esses profissionais. Aliás, isso está sendo lembrado lá pelo Manuel Filomeno de Miranda, desde aquela mensagem lá dos sintomas. Vamos em frente? Oração. Uns dizem, a oração é para os instantes de bem-estar, quando a vida corre feliz. E porque se sente feliz, não tem tempo para oração. Não é isso que a gente faz? Está tão feliz que não tem tempo para oração. Aí tem um outro tipo de pessoa. Outros afirmam, a oração é para os momentos difíceis, a hora crítica da provação e do sofrimento. E porque estão sofrendo e exclamam, como orar no desespero desse? Olha, recomendação de muitos. Abasteça o tanque quando você estiver bem. Abasteça o tanque. Ore, faça meditações, pratique o bem, tanto quanto possível, enquanto você está a caminho. Se você deixar para fazer isso na hora crítica, o tanque estará vazio. E só sobra desespero nessa hora. Então vamos em frente? Alguns exclamam, o meu problema é a falta de fé. Por isso não oro. Não oro porque não tenho fé. Orasse mais, honestamente desejando crer, e a fé bafejaria o seu coração em crescimento incessante. Bate com uma outra fala que a gente já fez aqui sobre Gandhi. Gandhi descobriu isso. Sem a oração eu teria ficado muito tempo sem fé. E nós caímos nessa cilada. Eu não posso orar porque não tenho fé. Os entendidos no assunto falam, ore para que a fé chegue. Se você esperar condicionamento para ir para a academia, quando é que você vai? Nunca. Vai para a academia para pegar condicionamento. É diferente. É inverter o processo. Vamos em frente. Saúde espiritual, Alírio.
vai falar assim: Jesus foi o maior incentivador da meditação e oração como terapêutica de aprimoramento espiritual. Por todo o Evangelho vemos nos ensinando a meditar e orar. Portanto, não pense que isso é invenção de neurociência, que isso é invenção desse ou daquele, não. Jesus ensinou isso e exemplificou isso. Vamos lá. Mas é na anotação de Mateus, capítulo 26, versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ali vai analisar igualzinho Palhano. Não tem sentido orar e vigiar, só tem sentido vigiar e orar. E é por isso que Jesus coloca nessa ordem. Todos dois, por caminhos diferentes, chegaram à mesma conclusão. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação, que ele coloca com muita simplicidade e profundidade. Jesus era simples e profundo. A necessidade da meditação e oração para superarmos as tentações que nos impedem a saúde espiritual. Então Jesus fala: vigiai e orai para não entrar em tentação. A tentação para nós é uma coisa que vem de fora. Alguém tenta a gente, mas vamos ver que não é isso que Jesus quis dizer. Então vamos lá. As tentações externas apenas estimulam a verdadeira tentação que existe no nosso interior. Por isso a vigilância e a oração são condições imprescindíveis para que não caiamos nas tentações de nosso próprio ego. Isso é fala de Alírio, um terapeuta que sabe o que está falando. Gente, exemplo bem rápido e simples. Um obsessor quer te levar à bebida, mas você não tem vício de beber. Ele bate na sua mente uma vez, 2, 10, 100 vezes, desiste, vai embora. Mas descobre que você tem uma outra dificuldade. Na área do sexo, por exemplo. Bateu ali, você responde, você sintoniza. É isso que ele está falando. Então, tentação não é uma coisa que vem de fora. Tentação é uma coisa que nós temos dentro de nós. Por isso é que é muito mais fácil colocar a culpa nos outros. Vamos em frente? Jesus nos ensina que todo processo inicia-se na vigilância, que é uma técnica de meditação. Se você colocar para certas pessoas que você fazendo vigilância, você está fazendo meditação, a pessoa, não, meditação não é isso. Meditação é esvaziar a mente, esse é um processo. Nós estamos falando de outro. Existem muitas possibilidades para chegar a resultados parecidos e alguns até mais poderosos. Vamos lá? A vigilância é necessária para que tomemos consciência de nossas tendências inferiores. Então, o grande X da questão: parar de ser inconsciente, de ser tocado pelas emoções, tomar consciência delas e a partir daí estabelecer uma possibilidade de controle. Vamos lá? A vigilância é a própria meditação em ação, que acontece o tempo todo em nosso dia a dia, e não apenas em momentos especiais. Eu vou continuar aqui para fechar logo um raciocínio. É claro que isso não exclui a possibilidade de desenvolver em momentos específicos a meditação com a técnica que estivermos mais afinizados, geralmente de origem oriental. Então ali ele está dizendo o seguinte: nós podemos e devemos ter uma forma, que é aqueles 15 minutos, ali é uma autoanálise, mas a vigilância ela se faz 24 horas por dia. É aprendermos a observar o nosso próprio pensamento, nossas próprias emoções. Mas em nossa experiência, ali ele continua, a técnica de meditação proposta por Jesus, a vigilância, é a mais eficaz, pois vai direto ao ponto. Detectar a nossa necessidade de autotransformação em relação às tentações percebidas. Eu concordo completamente com a Lírio sobre isso. A minha pouca experiência me diz isso. Nada é mais poderoso do que a meditação ensinada por Jesus. E que significa vigilância. Autotransformação. Vamos em frente. Energia mental e autocura foi uma palestra já feita aqui. Eu vou só repetir rapidinho esse ponto aqui para fechar por causa do tempo. Tem mais coisa, a gente deixa para outro dia.
Lembrar que a gente já falou lá, a energia mental é um conjunto de pensamento, sentimento e vontade. Sentimento gera no nosso corpo uma coisa chamada emoção. A emoção mexe com o corpo, com o sensório. E é por isso que certas emoções são muito difíceis de lidar. É muito fácil lidar com uma emoção chamada alegria, mas já não é tão fácil lidar com a emoção chamada tristeza. As respostas orgânicas são profundamente diferentes. Uma pessoa dominada pelo medo tem taquicardia, tremores nas pernas, tontura, tem tanta coisa que eu prefiro nem ficar falando aqui. Vamos lá. Então a energia mental, ela tem 3 tipos de opções. Estou só lembrando agora uma outra palestra rapidamente, porque talvez algumas pessoas não tenham tempo de ficar olhando todas. A primeira se chama invigilância, dar vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. A segunda opção é a repressão, ou fuga, ou negação. Reprimir os pensamentos subconscientes e emoções primárias. Isso é o que nós fazemos. Nós fazemos esse movimento pendular. A maioria de nós, humanos, ficamos no movimento pendular. Em vigilância, repressão. Em vigilância, repressão. Vamos dar um exemplo? O mais comum, preocupação. Aquele que o tal americano não tem, mas que a maioria de nós tem, preocupação. O que é que nós fazemos com uma preocupação? Ficamos na invigilância. Damos vazão. Ficamos ruminando a preocupação. Aqui não deve ter ninguém com esse problema, mas acredito, tem gente que consegue ficar ruminando uma preocupação durante vários dias. Vocês acreditam nisso? E tem pessoas que conseguem ficar semanas ruminando. Ou meses. Então é uma questão muito séria. É uma mente muito inquieta. Isso é ansiedade. Chamar isso de mediunidade, a mediunidade pode estar como sensibilidade, permitindo que isso se exacerbe. Mas originalmente, onde está o problema? Uma pessoa, criar essa consciência. Então vamos lá. Então você está aqui, ó, dando vazão. Como isso aqui começa a te dar uma série de problemas no corpo, você começa a somatizar uma série de coisas desagradáveis, tem uma hora que você não aguenta. Então você vem para cá. Vai tomar um calmante. Vai tentar dormir. Alguém vai para o bar beber. Depois da bebida começa maconha. Depois da maconha vai para a cocaína. Depois da cocaína vai para onde? O crack. Tem gente que faz essa fuga de outra maneira. Vai para a geladeira, ataca a geladeira. Até de madrugada. Tá? Eu poderia citar vários exemplos, vou fechar só com mais um que é muito comum. Bota um dinheiro de plástico no bolso e vai para o shopping. E é um desastre. Não sabe que está sob um processo compulsivo, não tem a menor consciência disso. Está numa insatisfação íntima tão grande que tem que se presentear e sai comprando para se presentear. Quando chega em casa com aquelas tralhas, o que acontece? Bate a mão na cabeça, meu Deus, onde é que eu estava quando fiz essa doideira? E a preocupação aumenta no final do mês quando chega a fatura do cartão de crédito. Nós temos problemas nessa área, temos situações, poderíamos ilustrar, mas isso fica para seminário. Vamos em frente? Então qual é a saída? A saída é colocada por Jesus, gente. Essa aqui, ó. Vigilância. Transformar os pensamentos subconscientes em conscientes. Trazer isso que está te dominando e fazendo você agir de forma automática, trazer para o nível consciente. Tomar consciência. Para poder, a partir daí, transformar essas emoções e esses sentimentos. Então vamos lá. Para fechar, porque o tempo está mais que esgotado. Técnica parda para exercitar a autoconsciência. Isso está lá na outra palestra. Vocês poderão ver lá, inclusive a gente falando da questão das crenças
que nós vamos passar reto aqui. Vamos só apresentar rapidamente. Como é que você faz isso? De uma maneira extremamente simples. Chama-se Parda, essa ferramenta. Essa ferramenta está no Saúde Espiritual e está num livro chamado Energia Mental e Autocura. Primeira coisa que precisamos fazer, perceber o que está acontecendo. Sem julgamento. Precisamos ter coragem de perceber o que está acontecendo. Parece que não, mas precisamos. E aceitar o que está acontecendo. E aí entram os preconceitos, muitas vezes. Exemplo, se uma pessoa disser que está preocupada, você pode perguntar para ela o seguinte: você está com medo de quê? O cara diz: medo? Rapaz, eu sou homem. Não tem medo de nada. Como que você não tem medo de nada se você está preocupado? Olha a inconsciência. Qual é a emoção que está no comando? Medo. O que você tem dentro de você em termos de sentimento? Insegurança. Mas você não pode admitir. Então você nega, reprime. E fica nesse círculo vicioso. Então, perceber que está com a preocupação. Vamos dar o exemplo da preocupação? Depois de 3 dias com aquela preocupação, angustiado, danado, perdendo sono, você resolve sentar para analisar o que está acontecendo. Percebe que está preocupado, aceita que está preocupado. Parece fácil, mas não é tão fácil. Nós temos várias reações que foram trabalhadas ao longo da nossa vida. Precisamos educar isso, mas é possível educar. E aí a gente reflete. Então, na percepção, você pergunta: o que está acontecendo comigo? Estou preocupado. Muito preocupado. Aceita que está e reflete. O que eu faço com isso? O que eu posso fazer diante disso? E aí, você toma uma decisão do que vai fazer. Se você fizer esse passo até aqui, você permitiu que o frontal trabalhasse sobre o límbico. Lembra dos 80 quilômetros? Você deu tempo do que anda a 300 quilômetros ser analisado pelo que anda a 80 quilômetros. Você consegue observar. E aí você consegue ver soluções que você nunca tinha percebido, porque você nunca tinha alcançado um estado de calma que te permitisse fazer essas análises e perceber as janelas de oportunidade que estão ali. Você, dominado pela emoção, não consegue. Então você reflete, vê o que precisa fazer e decide: vou fazer ou não vou fazer? Porque é interessante, você pode ver a solução e na hora da decisão você não toma decisão. Vou para a academia na segunda-feira porque eu estou gordo, ou vou deixar para o mês que vem? Vou no médico para ver esse assunto ou vou continuar fugindo? Tem 1001 possibilidades. Então vamos lá? Ação. Gente, nós vamos encerrar aqui. Ah, tem uma pergunta, a Graça está lembrando. Gente, nada como ter uma esposa igual a Graça, né? Aí, vamos lá. Gente, quem quiser ver isso com mais calma, está em Energia Mental e Autocura, tá? Está bem mais trabalhado, com mais calma. O tempo não permite. Vamos ver a pergunta aqui do nosso internauta e a gente encerrar, se Deus quiser. Arnaldo Ramos de Oliveira, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Essas energias movimentadas pela vontade e sentimento alteram nossos corpos energéticos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A primeira consciência que nós temos que ter é que nem o nosso corpo físico é realmente matéria. Isso aqui é energia condensada. Nós temos vários corpos, todos eles são energia, em graus diferentes. Isso a física já esclareceu para nós. O que a gente chama de matéria é energia condensada. Então você tem vários níveis de condensação ou sutilização. O corpo mental, segundo André Luiz, é um corpo mental. Está lá
num livro chamado Evolução em Dois Mundos. Ele preside a formação do corpo espiritual, que é o perispírito. A mente, e isso nós já falamos no Saúde Espiritual, não podemos repetir agora, a ciência, a medicina principalmente, sem entrar no campo do espírito, sem estar se tornando espiritualista, absolutamente, está chegando à conclusão que a mente interfere nas doenças orgânicas mesmo, não é só no campo mental, muito mais do que eles acreditavam inicialmente. Então a pergunta é, essas energias movimentadas pela vontade sentimental alteram nossos corpos energéticos? Com certeza, para pior ou para melhor. O que dá em Chico, dá em Francisco. É onde você botar o seu coração. Que Deus nos abençoe.